E a nossa cobertura aqui no Descomplica Mãe tá bem completa, gente. Estou muito feliz de ter agora aqui com a gente a doutora Roseli Sarni, que acabou de lançar um livro, olha aqui, de 0 a 1000, os dias decisivos do bebê. Bem-vinda, doutora. Muito obrigada, Daniela. É uma satisfação conversar com vocês sobre esse livro e esse tema, que é um tema bastante desafiador, muito atual, que é a responsabilidade que nós devemos ter, então, nesse período que são os 1000 dias de vida. O que são os 1000 dias de vida? A gestação e os 2 primeiros anos de vida. Ou seja, a gente já começa a pensar na vida do bebê já na gestação. E eu diria para você que hoje se avança muito cientificamente no período pré-concepção. Então, olha o quanto é sério, né? Os pais que planejam ter um filho, eles já deveriam mudar de hábitos, procurar ter hábitos mais saudáveis para que essa criança tivesse saúde e longevidade. E das pesquisas que foram feitas até para fazer esse livro, o que se descobriu desses 1000 dias? O que tem de tão importante e quais são, assim, algumas coisas que os pais têm que se preocupar em fazer, se cuidar de que forma? Então, Daniela, isso parece mágico, né? De que forma alguma coisa que acontece ali no princípio da vida pode influenciar a saúde do indivíduo até a fase da velhice, inclusive, né? Garantindo a ele uma longevidade saudável ou não. Na verdade, isso vem de uma ciência que avançou muito chamada epigenética. O que é a epigenética? De que forma, sem modificar os meus genes, através de fatores ambientais, eu posso mudar a expressão desses genes, ou mesmo causar um silenciamento desses genes, que deixam de se expressar. E que fatores ambientais são esses? Essa é a pergunta, né? Quais fatores ambientais que, pelo que eu entendi, assim, uma tendência que você tem, você pode modificar por um fator ambiental. Exatamente. E isso já começaria, então, num período pré-concepção, iria na gestação e nos 2 primeiros anos de vida eu poderia modular isso. Então, assim, a mulher deveria ter uma dieta saudável, hábitos saudáveis de vida, estilo de vida, prática regular de atividade física, evitar álcool, fumo, contaminantes ambientais que hoje, né, estão espalhados por aí, a questão do plástico com o bisfenol A, que é um contaminante ambiental que pode causar efeitos epigenéticos. Todos esses fatores deveriam ser controlados de uma maneira responsável para que a genética se expressasse de maneira plena e esses fatores ambientais não interferissem na leitura do meu código genético. Então, isso para as mães e para os pais? Muito importante a sua pergunta, Daniela. Para as mães e para os pais. Por quê? Vamos imaginar um pai que tenha péssimos hábitos de vida. Ele pode danificar o conteúdo epigeneticamente do seu espermatozoide. E na hora que essa criança é gerada, ela já ser gerada de uma maneira defeituosa, através desses fatores ambientais. Então é uma responsabilidade compartilhada do casal, né? E para isso a gente tem grandes desafios, né? A divulgação primeiro de que isso é tão importante assim, né, Daniela? E partir para a prática, né? Colocar em prática esses conceitos. E essa prevenção, né, podemos dizer assim, então vai do planejamento já, para quem já está pensando em ter filho, já começar a se cuidar. Vai do planejamento. Eu acho que hoje as mulheres e os homens, eles desenvolvem inicialmente sua carreira profissional para depois pensar em ter o filho. E que nesse momento onde ele está planejando ter o filho num momento ideal da sua vida profissional, da sua vida geral, ele também leva em conta os hábitos saudáveis de vida. E quando a gente fala da gestação e depois dos 2 primeiros anos, né, do bebê, o que tem um pouquinho aqui no livro, assim, o que você recomenda? Vamos imaginar o seguinte, uma mãe que tem uma doença durante a gestação, uma hipertensão, um diabetes. Será que essa criança que foi epigeneticamente modificada, ela estaria fadada a ser doente? Né? Seria um destino cruel. Não, através do aleitamento materno, com uma alimentação saudável da mãe que está amamentando,
e da alimentação correta nos 2 primeiros anos de vida, ela poderia reverter esse fenótipo, então modificar o destino dessa criança. Então, por isso que o termo programação metabólica dá uma ideia, que é abordado no livro também, dá uma ideia de sequência. Suponhamos que ela teve um evento que fugiu do controle dela na gravidez. Claro, esse bebê vai nascer com alguns danos, mas ela pode reparar esses danos a partir de um aleitamento materno com uma alimentação saudável e uma alimentação complementar bem feita. Ou seja, não é para sentir culpa, mas sim ter procurar informação para melhorar sempre a qualidade de vida do filho. Exatamente. Então não é um destino traçado. Você pode modificar esse destino, mas para isso você precisa ter uma ação, você precisa ser proativa e mudar os seus hábitos e servir de exemplo até para essa criança. O casal é o exemplo que essa criança tem a seguir, né? Então, se não forem bons exemplos, essa criança seguirá uma trajetória não tão favorável. E é um compromisso, né? Quando você tem filhos, o que eu penso é isso. Tem uma parte que, assim, a gente precisa, assim, levar a nossa vida do jeito que a gente acha que tem que levar. A gente precisa, mas ao mesmo tempo, você tem um filho, você tem um compromisso lá, uma responsabilidade de oferecer o melhor, de acordo com a informação que você tem, né? Isso, nós conversávamos agora na palestra que a gente quer que as nossas crianças vivam 120 anos ou mais, uma vez que a expectativa de vida está aumentando. Mas simplesmente viver 120 anos ou mais, ou a gente quer que isso seja feito de uma forma plena, sim, com saúde de corpo, de alma, né? Que a gente seja uma pessoa realmente saudável. Então essa responsabilidade que começa na vida intrauterina, aliás, começa antes do planejamento do bebê, é que ela precisa ser levada com muita seriedade, né, Daniela? Porque senão a gente acha, depois resolve. Eu apago tudo isso que aconteceu no início e nada mais vai acontecer. Está tudo interligado. Tudo interligado e muito interligado, né? Então nós precisamos ter muita responsabilidade. Eu acho que hoje os casais têm direito a ter esse conhecimento. É importante que eles saibam disso e pratiquem isso de maneira plena. Doutora, muito obrigada pela entrevista. Olha, gente, para saber mais desse assunto super interessante, está tudo aqui nesse livro bacana, publicado pela editora Abril, a revista Saúde, de 0 a 1000, os dias decisivos do bebê. Adorei. Obrigada. Muito obrigada, Daniela.